Bom dia, nós vamos dar continuidade à aula de bioeletrogênese. Meu nome é Joaquim Procópio, sou professor de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E nessa parte 4 da aula de bioeletrogênese, nós vamos continuar, então, descrevendo um pouco o modelo biológico com o qual nós terminamos a parte 3. E nós havíamos chegado, então, ao valor do potencial de membrana, que é, nesse caso, 78,72 mV, com o sinal negativo, portanto a célula estando a um potencial mais negativo do que o meio extracelular. Uma dúvida que os alunos costumam ter nesse ponto é em relação a qual é a diferença entre potencial de membrana ou diferença de potencial através da membrana. É uma dúvida bastante pertinente e, na realidade, isso tem a ver ao modo pelo qual o sistema está ligado ao Terra, ligado à massa elétrica da Terra. Então, quando nós vamos fazer um experimento num animal de laboratório, normalmente nós colocamos o extracelular terrado, conectado ao Terra, e, portanto, o meio extracelular, nesse esquema, ele está a um potencial zero por definição. Nesse caso, o potencial elétrico intracelular é denominado potencial de membrana. Quando o animal não está terrado, por exemplo, o animal está isolado sobre uma placa, por exemplo, de plástico, ou o animal está voando, vamos dizer, não ligado a nenhuma massa elétrica, então nós não podemos definir o valor do potencial no meio extracelular e também não podemos definir no meio intracelular. O que nós podemos definir, e isso é sempre certo, é a diferença de potencial através da membrana. Então, se esse animal, por exemplo, for um pássaro, estiver sentado sobre um fio de 1000 volts, isso não vai afetar absolutamente o funcionamento das suas células, porque o que vai interessar vai ser a diferença de potencial entre o extracelular e o intracelular. E nesse caso, na maior parte das células, o intracelular então tem um potencial negativo em relação ao meio extracelular. Então esta é uma observação importante e vamos passar agora para uma descrição do que nós temos agora, já conhecendo o potencial intracelular, o potencial de membrana, calculado através da parte 3 da nossa aula. Só que nesse momento nós temos agora esta informação que nos permite fazer uma descrição um pouco mais precisa das forças moventes, ou seja, das forças que movem os íons através dos seus canais, não só das forças moventes, como das suas componentes. Então vamos examinar com um pouquinho mais de detalhe este quadro. E aqui nós vamos ver o seguinte, que nesta célula, já no seu potencial de membrana final, calculado como nós vimos agora há pouco, nós vamos ter o íon sódio submetido a duas forças. Uma força elétrica, que é o próprio potencial de membrana. Então, 78 milivolts voltado para dentro. Ou seja, o íon sódio está sendo atraído para o citoplasma com uma força equivalente a uma diferença de potencial de 78 milivolts. A força difusional, como nós falamos, ela não se altera. Ela continua sendo os 68,17 milivolts, que nós vamos aqui resumir por 68 milivolts. Então a gente pode ver que nos íons sódio, a força elétrica e a força difusional, elas se somam no mesmo sentido. Portanto, os íons sódio estão submetidos a uma força movente muito grande. Então, olhando aqui, a força movente no sódio é a soma da força elétrica com a força difusional. Nesse caso, elas se somam no mesmo sentido e nós vamos ter uma força de 146 milivolts para dentro. Vamos lembrar que
esse termo força não é um termo exato no sentido da física, porque força na realidade é um gradiente de uma energia potencial. Mas em eletrofisiologia nós costumamos usar o termo força elétrica simplesmente como sendo a diferença ou o potencial elétrico que move um dado íon. No caso do potássio, nós vamos ter uma situação completamente diferente. Porque vejam aqui que o potássio, da mesma forma que o sódio, ele é atraído eletricamente para o citoplasma com uma força de 78 mV. Por outro lado, a força difusional que age no potássio, como nós já vimos, é uma força voltada para fora. E ela é numericamente igual ao potencial de equilíbrio do íon potássio. Então nós podemos ver aqui que nós temos uma força de 86 mV para fora, força difusional, e uma força elétrica de 78 mV para dentro. Nesse caso, as duas forças vão se subtrair e vai, evidentemente, sobrar uma força para fora, que vai ser a diferença entre 86 e 78. Na realidade, essa diferença mais exatamente é 7,35 mV. Então nós temos aqui a força movente no potássio, já com a célula no seu potencial de membrana final. Então, 78 mV é a força elétrica, 86 mV a força difusional. Elas são opostas, portanto elas se subtraem, nós vamos ter uma força muito menor de 7,35 mV. E aqui surge uma outra dúvida muito comum, que é o fato de que o íon sódio está sendo submetido a uma força muito grande, 146 mV, uma força muito maior do que a força que age no potássio. Mas nós já havíamos falado várias vezes que o fluxo de entrada de sódio é igual ao fluxo de saída de potássio. Então, como que os fluxos podem ser iguais se as forças moventes são tão diferentes? Isso é explicado pelo fato de que a resistência à entrada dos íons sódio é 20 vezes maior do que a resistência à saída dos íons sódio. Isso é mostrado no fato das condutâncias, da condutância ao íon potássio ser 20 vezes maior do que a condutância ao íon sódio. E, efetivamente, se nós fizermos a relação entre as duas forças moventes, nós vamos obter aproximadamente o número 20, que é exatamente a relação entre as duas condutâncias. Condutância ao potássio, 20 vezes maior do que a condutância ao sódio. Então, resumindo, o fluxo de potássio ele consegue ser igual ao fluxo de sódio entrando, apesar da força movente ser muito menor. A força movente no potássio é 20 vezes menor do que a força movente no sódio, mas, por outro lado, a condutância ao potássio é 20 vezes maior do que a condutância ao sódio. Portanto, o produto é igual. O produto é o fluxo ou a corrente de sódio entrando ou a corrente de potássio saindo. E com isso a gente termina a descrição do modelo biológico, que é este modelo que nós vamos olhar agora, uma visão de conjunto nesse quadro. Então esse aqui é o modelo biológico, tudo que nós vimos no modelo biológico está resumido aqui. E esse modelo biológico, até o momento, ele é suficiente para explicar para um aluno a gênese do potencial de membrana. Ou seja, com o modelo biológico nós conseguimos demonstrar que a célula ela tem o citoplasma mantido num potencial negativo através do funcionamento simultâneo de bombas na membrana, bombas sódio e potássio, associada à existência de canais seletivos a sódio e potássio e levando em consideração condutâncias diferentes aos íons sódio e potássio. Se as condutâncias ao sódio e potássio fossem iguais, a diferença, o potencial de membrana seria muito menor. E, por outro lado, se
os potenciais de equilíbrio do sódio e do potássio fossem exatamente iguais e as condutâncias exatamente iguais, nós não teríamos uma diferença de potencial através da membrana. Muita gente tem dúvida em relação ao fato de que seria esse o único mecanismo de manutenção de um citoplasma negativo. Na verdade, esse não é o único mecanismo, mas é o mecanismo quantitativamente mais importante e é um mecanismo que pode ser aproveitado pela sinalização celular para transmitir sinais elétricos entre neurônios e outros tipos de sinais, muito mais do que os outros mecanismos menos importantes que eu vou mencionar rapidamente. Então, um dos mecanismos que gera também uma negatividade no citoplasma é o fato de que, como nós já vimos aqui nesse diagrama, e todo mundo sabe, a TPase de sódio e potássio, na realidade, ela bomba 3 sódios para 2 potássios. Portanto, ela tira quantitativamente mais cargas positivas para fora da célula do que ela bomba cargas positivas para dentro. Então, isso normalmente a gente diz que a bomba então é eletrogênica, é uma bomba que é capaz de gerar voltagem através da membrana. Na realidade, a contribuição dessa bomba eletrogênica, sódio, potássio, TPase, ela é relativamente pequena. Ela é bastante menor do que esses valores. Isso depende muito do tipo de célula. Uma outra razão para que a gente tenha uma negatividade do citoplasma é o fato de que existe uma grande concentração de proteínas com carga negativa que dão origem ao chamado potencial de Donan, que é um potencial importante, mas ele numericamente é pequeno. Então, com isso, a gente encerra o modelo biológico da gênese do potencial de membrana, e na etapa seguinte, que vai ser a nossa próxima aula, nós vamos ver então como esses potenciais podem ser perturbados e que ferramentas eletrofisiológicas ou teóricas são necessárias para que a gente possa entender como a célula responde a perturbações externas do seu potencial. Isso é importante no caso das células excitáveis, porque, como nós sabemos, as células excitáveis, por exemplo, os neurônios, células nervosas, ou as células musculares, elas têm como sua rotina de trabalho a excitação, ou seja, a mudança abrupta e contínua dos seus potenciais de membrana. Portanto, é fundamental que a gente possa entender como as células respondem a perturbações do seu potencial de membrana e quais são os sistemas que estabilizam o potencial de membrana. Portanto, isso vai ser assunto da nossa próxima aula e eu agradeço a atenção que vocês me dispensaram. Obrigado e bom dia.